Estava conversando com o Danley, e a gente falando de alguns assuntos, e veio uma palavra, começou a queimar uma palavra, e um assunto, e um tema em meu coração. A palavra que veio, a gente conversando, foi assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E quando ele foi atrás, é uma palavra que está em Romanos capítulo 7. E quando você lê a história toda, o contexto da história toda, além de falar de lei, de graça, ele tem um tema que fala de você se dominar, de autocontrole, de domínio próprio. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 5, 22. Esse tema é conhecido, mas tem uma conotação diferente para ele nessa noite. Gálatas 5, 22, que fala o fruto do Espírito. E quando a gente estava vendo na faculdade, eu, o pastor Edson, a gente viu isso, que a gente se engana, muitas vezes, porque a gente acha que é os frutos do Espírito. E a palavra de Deus não tá no plural, ela está no singular. Então ela fala de um fruto só, que o Espírito Santo dá em nossos corações. Com várias características, é a mesma coisa de uma maçã que você olha. Geralmente a maçã é vermelha, ela é arredondada, a casca é lisa, dentro é carnudo, tem algumas sementes. Quando você fala de uma maçã, ela tem uma só maçã, mas com várias características. E quando a gente fala dessa passagem, fala no singular, mas o fruto do Espírito, o que cresce em nós como fruto, tem essas características: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Passa o outro. O meu fala diferente. Na minha versão diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o que é domínio próprio? Autocontrole. Virtude de alguém que domina seus desejos e paixões. E você, essa história de se dominar, de ter autocontrole, de se controlar, de não permitir que você faça coisas ruins, porque você pensou primeiro, você colocar freios, é uma coisa antiga da Bíblia. Antiga, Emerson? Antiga demais. E aqui eu vou contar uma historinha de alguém que não conseguiu ter autocontrole, não conseguiu controlar os seus desejos. Sabe o que eu estou falando? De Caim. É no começo da Bíblia ou não é? Lá no comecinho. Passou Adão e Eva, as próximas histórias. Fala de Caim e de Abel. Como é que foi para entrar nesse trecho aqui? Projeta para mim, Felipe. Gênesis 4, 6. Mas para chegar em Gênesis 4, 6, Adão e Eva teve outros filhos, Caim e Abel. Eles cresceram, conheceram as histórias a respeito do relacionamento que os pais deles tinham com Deus. Abel, mais inteligente, percebeu que desde o início Deus fez sacrifícios de animais como forma de proteção, como forma de proteger os seus pais, e percebeu que era uma forma que Deus se agradaria. E fez o quê? Matou um novilho gordo, pegou o que era melhor,
uma oferta que era melhor do seu gado, já que ele era pastor de ovelhas. O que ele tinha de melhor, o que ele tinha de primícia, ele ofereceu para Deus. Caim fez totalmente diferente. Se você ler na Bíblia, Caim foi o primeiro a oferecer a Deus uma oferta. A ideia, teoricamente, foi dele de oferecer alguma coisa para o Senhor, em sacrifício. Mas o que Caim fez? Ele não tirou as primeiras coisas, ele não tirou o melhor, ele não tirou as primícias. Quando queimou aquilo tudo, quando subiu aos céus aquela oferta de Caim, não teve um cheiro agradável para o Senhor. Deus não se agradou da oferta de Caim. Pelo fato de ter sido ervas, ofertas, cereais, não é isso. Que na própria Bíblia depois conta que tinha ofertas de cereais que o povo de Israel levava para o templo do Senhor. Então não foi a oferta em si que Deus não se agradou, foi a forma que ela foi entregue, foi o coração que foi levado para aquele lugar, foi o coração de Caim ao ofertar que não agradou o Senhor. Amém, amados? E a gente vai aqui, e o Senhor disse a Caim, depois da oferta que Deus, isso não é para mim, isso não cheirou bem, isso não agradou. Deus disse a Caim, então falou com Caim, e disse o Senhor a Caim, por que te irastes? Porque o semblante de Caim se descaiu para Deus. Caim ficou com a cara torcida para Deus, murmurando, resmungando. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, o pecado bate na sua porta, Caim. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Deus já estava vendo que em Caim havia um desejo que não era bom, um desejo que não era agradável, estava surgindo no coração de Caim algo que não agradava o Senhor. E Deus diz, Caim, o pecado está batendo na tua porta, filho, abra o teu olho, que se você não dominar isso, será a sua ruína. Controle o teu desejo, controle esse impulso, controle essa tua ira, controle esse sentimento que não é para você. Continuando a história, Caim sucumbiu ao seu desejo ruim, Caim sucumbiu à sua ira. Em vez de fazer uma retrospectiva e ver o que foi que errou, para depois consertar e fazer algo que agrade ao Senhor, Caim foi por um caminho perverso, olhou para o irmão com inveja, olhou para o irmão com raiva, conduziu para o irmão toda a raiva que ele estava sentindo, como se o pobre de Abel tivesse alguma culpa de Deus não ter aceitado a oferta dele. Caim permitiu que um desejo mau do seu coração pudesse ser extravasado, pudesse ser aflorado, pudesse ter dado um caminho para ele. A Bíblia conta que o pobre de Abel estava no campo, Caim chegou com a pedra e pum! Matou o seu irmão. E a mesma pergunta, aí já começou a humanidade a se perder cada vez mais. Que Deus perguntou para Caim, cadê teu irmão? A resposta de Caim foi absurda. Você acha que eu sou babado, meu irmão, para saber onde é que ele está e como ele está? Ajeita o microfone, David. Está agudo demais. Você acha que eu sou babado, meu irmão, para eu saber onde é que ele está? E Deus fala, o sangue do seu irmão está clamando desde a terra até os céus. E até hoje, amados, o sangue de Caim clama do chão até a terra, até a vinda de Jesus. Amém, meus amados? Então isso foi o que Caim deixou que em seu coração um desejo ruim pudesse ser aflorado. Um dos frutos do Espírito Santo que ele fala é você se dominar, que é algo
mais fácil do que domar um animal, é você se domar. Domar algo em nós que possa ser extravasado e ali te prejudicar e prejudicar o seu irmão. Se você ler na sequência, além da morte de Caim, de Abel, o que aconteceu com Caim foi algo extremamente desagradável. Mas se você fala de eu ter domínio próprio, de eu ter autocontrole, mas a Bíblia fala, em que é que eu preciso me dominar? E dá alguns aspectos para a gente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículo 19. O que é que você precisa se dominar? O que é que você precisa se controlar? O que é que eu preciso ter no meu domínio? A Bíblia diz o que é que eu preciso estar atento. Provérbios 10, 19 já dá uma pista do que é que a gente primeiramente precisa se controlar. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Vou ler na minha versão. Provérbios 10, a partir do versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Então, amados, uma das coisas que nós temos que ter e vigiar para ter controle é a nossa própria língua. Quantas vezes nós caímos em armadilhas porque as nossas palavras nos colocou nessa situação de você prometer algo que você não podia cumprir, de você falar do seu irmão, de você falar mal de alguém que você não conhece, de você levantar um falso testemunho, de você mentir. Esses pecados provêm da falta de controle de quê? Sabe o que a Bíblia fala, o poder que a língua tem? De vida e de morte. Você chega para alguém passando na rua, as meninas principalmente. Eita mulher, como é que tu tá feia hoje? Acabou o dia delas. Tá desarrumada. Cabelo tá parecendo um cabelo de arapuca, pronto. Acaba. Perdeu o dia. Para os meninos do mesmo jeito. Quando você chega diferente para outra pessoa, diz, mas rapaz, tu tá novo, né? O que a gente mais sabe o poder das palavras é lá na farmácia, amados. Às vezes os velhinhos vai verificar a pressão, quando dá boa, o cara chega e diz, rapaz, tu tá um pordo. Você nota eles respirando fundo e levantando, chega e sai com os peitos estufados assim, tô mesmo, o homem está dizendo. Então os poderes que a gente tem nas palavras, de modificar e abençoar outras pessoas. E esse mesmo poder tem também para destruir. Quantas palavras às vezes malditas por pessoas muito próximas da gente, faz com que a gente tome decisões erradas, faça coisas erradas, tenha escolhas erradas. Profecia são palavras que são lançadas hoje para acontecer amanhã. E o povo, uma sociedade chora quando não tem profecia, quando não tem alguém que profetiza coisas a respeito do lugar. Então profetize na sua vida, amado. Fale, declare, porque a sua palavra tem poder. A nossa língua tem poder de vida e de morte. E se ela é tão poderosa, começa a declarar na sua própria vida. Mas nós temos que ter controle disso? Tem. Em que? Não falar mais do seu irmão. Se for para criticar alguém, feche sua boca. Se não for para engrandecer alguém. Mas eu só estou fazendo críticas construtivas. Não tem crítica que constrói ninguém, não. Toda crítica é para destruir. Você já viu crítica construtiva? A própria palavra criticar já é uma coisa negativa. Como é que pode ser positivo em algo que é negativo? Mas eu dou sugestões. Sugestões é algo diferente. Criticar, você fala que como se a pessoa fosse ruim, como se a pessoa não servisse,
como se ela não fosse capaz. Totalmente diferente de você dizer, fulano, se você se estudar mais, você vai tirar uma nota melhor. É uma sugestão ou não é? Uma crítica, mas filho, tu é burro demais, como é que tu tira uma nota dessa? Tira uma nota melhor que você vai ser melhor. Tem diferença nas palavras, sim ou não? Totais. Uma você dá em nível de sugestão, o outro é criticar, e criticar só serve para destruir. Então, se sua boca for usada para isso, não agrada a Deus. Não agrada. Isso não é uma coisa que agrade ao Senhor. Outra. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Primeiro é controlar a nossa língua. Primeiro Tessalonicenses 4, 3. Deixa eu olhar na minha versão também. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Uau! Que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é que o Senhor fala nessa palavra? Que nós tenhamos o controle sobre o nosso corpo, o controle sobre os nossos desejos, que as nossas vontades não sejam algo imorais, que tudo em nós leve um caminho de santificação. Mas santificação que desejos, Emerson? São imorais. Um exemplo, eu que sou casado, ter desejo por outra mulher que não seja minha esposa, é um desejo imoral, sim ou não? Isso é algo que agrada a Deus? Não. Isso é caminho de santificação? Não. Não. E Deus não se agrada disso. Então nós devemos controlar os nossos desejos. Mas às vezes umas coisas ruins passam na minha cabeça. Às vezes pode até passar. Isso passou já falava com a gente desde o começo. Às vezes um passarinho vindo e pousar no seu ombro, você não tem controle. Pensamentos às vezes ruins, algumas coisas erradas, passam em nossa mente. Podem passar, Emerson? Pode. Pode assentar um passarinho no seu ombro sem você ver? Pode. Mas ele só faz nisso se você deixar, é ou não é? Esse desejo seu só é concretizado se você permitir. Se você fizer. Aí nessa hora, muita gente bota a culpa no capeta. Aí foi o demônio que fez isso. Não, filho. Ele pode ter botado as coisinhas na sua frente, preparado a mesa. Mas quem botou a mão foi você, quem levou a sua boca foi você. Foi você que fez. Porque a escolha foi sua. Então não tire a responsabilidade. Por isso que o último fruto, o primeiro é o amor, e o último é o quê? Domínio próprio, é você se controlar. É você se frear. Você não vamos lá para o Parque da Feira, não para o Parque da Feira, aqueles paredão de som, evangelizar. Você acha que você vai fazer isso mesmo? Eu estou na mesa de bar, tomando a cerveja com meus amigos, mas eu estou falando de Jesus para eles. Você acha que é isso mesmo que vai acontecer? Sim ou não? Mas eu estou com meus amigos, os caras estão cheirando a cocaína. Não, mas daqui a pouco, qual é a tendência? Qual é a tendência? Por isso que o Senhor fala, ei, foge da aparência do mal. Se você está vendo que aquilo ali não é correto, não é para mim. Não é para mim.
fugir. Sai fora. Ah, mas vão me chamar de mole. Pode chamar você do que você quiser. Que o mais importa é o que Deus acha de você, do que as pessoas que estão ao seu redor acham de você, amado. E com essa conversinha de nego para botar outra a perder, ei, macho, tu é mole, é? Deixa de ser mole, macho. Toma só um copo. Dá só uma tragadazinha. Dá só uma cheiradinha. Isso não faz mal não, deixa de ser mole. Amados, essas palavras não são de pessoas que amam a sua vida. Se alguém te chama de mole para te falar, para você fazer alguma coisa, aquilo ali não é amigo seu. Se alguém quer te induzir para fazer alguma coisa errada, te chamando de qualquer uma coisa, e você cai nessa, o tolo está sendo você. Ah, mas isso é porque todos os meus amigos fazem. Ei, filho, você não é todo mundo. Você é alguém especial para Deus, separado por Ele, pedra preciosa. Você não é todo mundo mesmo, não. Ah, mas até isso eu tenho que ter autocontrole? Tem como. Aí todas as pessoas estão indo desse jeito, Emerson, eu preciso ir desse jeito. Meu filho, vá se você quiser. Não é porque todo mundo está correndo desse jeito que você precisa correr da mesma forma, não. Estou dando um exemplo de corrida para você colocar em qualquer situação da sua vida. Não paute a sua vida pela vida dos outros, não paute a sua vida pela opinião dos outros. Tenha autocontrole, autocontrole é se controlar. Tem equilíbrio nas coisas. Tem equilíbrio. E a vida santa diz que é uma vida separada. Separada de quê? Das coisas do mundo. A maioria dos meus amigos bebem, cheiram e fumam. Eu não faço. Mas eu conheço eles desde a infância. Amém. É porque você conhece ele desde a infância, não precisa fumar, cheirar e beber. Não é porque alguém rouba que você tem que roubar. Não é porque alguém próximo a você faz alguma coisa errada que você tem que fazer. Autocontrole. Um fruto do Espírito que te leva à santidade. É o caminho do Espírito. Ah, mas então é algo que o Espírito Santo coloca em mim? Você está começando a entender. Quanto mais do Espírito Santo você tiver, mais autocontrole você vai exercer. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais você é capaz de resistir a essas coisas que estão aqui na terra. Quando os meninos começam, fiquei com vontade de tomar uma, vontade de sair, de ir para a festa, a primeira coisa que eu pergunto, como é que está seu TSD, seu tempo sozinho com Deus? Ah, faz tempo que eu não oro e faz tempo que eu não leio a Bíblia. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Quando, Emerson? Cada segundo tem um cacete grande entre o nosso espírito e a nossa carne. Quem você alimentar, esse ganha. Se você estiver alimentando as coisas da carne, a tua carne vai falar mais alto e você vai acabar caindo. Mas se você estiver no Espírito, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando, eu duvido pintar uma coisa dessa para você e você não conseguir resistir. Amém, amados? Nosso próprio corpo, nossos próprios desejos. Só é pecado. Eu tive um desejo, é errado, é pecado? Não, o pecado é quando esse desejo, ele é concretizado. Se eu tive uma vontade de pegar uma manga no quintal de fulano ali sem pedir, eu fiquei com uma vontade de fazer isso. Mas se eu fizesse isso era o quê? Era roubo. Eu só tive vontade. Na hora que eu fui pegar, alguma coisa me disse, não é mais fácil ir lá e bater na porta e pedir uma manga? Não, faça isso.
Mas eu fui lá, bati na porta, aí fulano, podia tirar uma manga daquela ali? Pode, meu filho. Simples. Mas quem foi que falou para não pegar? Que eu já ia pegar. De você roubar uma manga e roubar 100 mil, 1 milhão, tem diferença? Tem diferença para Deus? Tem diferença para Deus? Aí é questão de oportunidade. Não é tão irrisório uma manga. Deus não mexe com valor. O Senhor mexe com princípio. É ou não é? Mexe com princípio. Projeta Provérbios 2, 9. Projeta Provérbios 29 para mim, David. Os desejos da nossa carne. E aqui é outro. Que esse a gente tem que tomar cuidado. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Né, César? Os cabas no baba com cabeça quente aí. Viu, pastor? Tem uns cabas no baba que está parecendo palito de fósforo, com a cabeça quente. É, ele fala do baba, fala de nós, não estamos falando de nós mesmo. Tem que do babinha nosso lá que não pode perder uma pro doutor que vai embora com raiva, querendo esculhambar. Não pode perder o baba para mim não, porque aí fica com raiva. Vou ler de novo. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Teve uma situação que aconteceu, que alguém disse assim, eu briguei com minha mulher e fui dormir no sofá de casa, eu fiz certo. Eu disse, meu filho orei, ele sabe que nesse dia a oração de meu filho não passou do teto. E foi, eu disse, nessa noite. Então o que é que eu precisava fazer? A Bíblia diz que não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quando você alguma coisa, devo entrever, vai, resolva, filho. Não deixa passar do dia para a noite, não, porque o inimigo pode trabalhar na sua cabeça. Então, vocês que estão namorando aí, teve um entreveirozinho, uma encrenca, uma discussão, resolva no mesmo dia. Não deixe passar para o dia seguinte. Essa mesma ira acabou com a vida de Caim. Essa mesma ira que a gente está lendo agora, teve um homem no início dos tempos que não conseguiu controlar. E olha que a raiva dele não era nem contra o irmão, a raiva dele era contra Deus, que não tinha aceitado uma oferta. Aí as coisas começam, amados, a ter uma reação em cadeia. De uma ira veio uma inveja, que veio um homicídio, uma mentira, veio um homicídio, veio uma mentira, e o pastor sempre fala, um abismo sempre chama o outro. Se irou, teve inveja, cometeu um homicídio, matou, mentiu. E olha a desgraça que Caim trouxe para ele e para a família dele inteira. Domínio próprio é caminho de santidade. Então, antes de a gente querer que as coisas aconteçam na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, comece você mesmo a mudar. Que quando você muda, todo ao seu redor muda também. Estava conversando com um irmãozinho ontem mesmo,
E ele dando testemunho, né, pastor? De como a vida dele tem sido transformada. Ouvindo a voz de Deus, tendo revelação na palavra, dentro de casa um ambiente muito melhor, a esposa já conhecendo e confiando muito mais nele, se controlando para os maus caminhos. Não, para esse eu não ando, com esse caminho eu não ando, assim eu não vou, num caminho desse jeito. E a vida tem sido transformada. Mas quem é que está dando isso para ele? O Espírito Santo de Deus. Então, o objetivo de tudo isso, desse culto de hoje, é que a gente precisa nos encher de Deus cada vez mais. O autocontrole é uma consequência da presença de Deus nas nossas vidas. Eu costumo dizer que eu tinha o costume de ler a Bíblia todos os dias. No dia que tinha um problema, que eu não lia a Bíblia, as minhas reações eram de um jeito. E no dia que eu li a Bíblia, as minhas reações eram de outros. Às vezes a situação era bem parecida, quase a mesma. De um jeito, eu reagia às vezes com raiva, sem querer saber, chutando o pau da barraca. Na época nos dias que eu lia, acontecia uma coisa e eu disse: senta aqui, vamos resolver. Vamos pensar direitinho como é que a gente resolve essa situação. Às vezes a mesma coisa, o mesmo problema. E no dia que eu saía sem estar cheio da presença do Senhor, reagia com raiva, com ira, querendo chutar o pau da barraca e esculhambar com o povo. E no dia que eu saía, lendo a Bíblia, orado, chegava lá, senta aqui, vamos resolver, a coisa funciona desse jeito. O meu controle, o meu autocontrole era totalmente diferente. Então a diferença era: um dia eu estava cheio da presença de Deus, e no outro dia não estava tão cheio assim. Amém, amados? E isso faz toda a diferença em nossas vidas. Porque à medida que a gente passa a nos controlar, a gente evita de cair em ciladas do inimigo, evita de cair em armadilhas de Satanás para nossas vidas. E nosso caminho é um caminho bom. Mas vai ter dias que vai ter aflição, vai ter dias que vai ter problemas. Vão existir. Tenha você a presença de Deus ou não. E aí a escolha. Você quer passar por esses problemas sozinho ou acompanhado? Você quer passar por esses problemas sozinho ou com alguém no barco? E essa mesma pessoa que a gente conversava deu algo interessante, um entendimento que Deus deu a ele, que eu vou compartilhar. Quando o Senhor falou assim com a galera: passa dessa margem para outra. O que é que tinha no meio? Uma tempestade, sim ou não? E grande, a ponto de pegar pescadores experientes e os caras ficarem morrendo de medo. Você acha que foi só uma brisinha? Não. Mas a palavra de Deus foi o que para eles? Jesus falou o que para eles? Atravessem. Atravessem. E o questionamento que a gente começou a fazer: Jesus sabia que ia ter uma tempestade no meio do caminho ou não sabia? Foi para mostrar para mim e para você hoje, que mesmo que a gente passe por tempestades, Ele tem que estar no nosso barco. Ele no nosso barco. Pode vir tempestade que vier, a gente chega na outra margem. Para provar, para aqueles pescadores, aqueles discípulos naquela época, e para a gente hoje, que independe da tempestade que a gente esteja atravessando, se Jesus estiver no barco, nós conseguimos atravessá-la. Mas está tendo uma pandemia aí, tá, mas quantos de nós estamos vivendo a melhor época das nossas vidas? Em plena pandemia. Tem gente falando, já falou testemunho comigo desse jeito: Emerson, se não fosse pelas mortes, se não fosse pelo povo morrendo, era para ter umas 5 pandemias dessa. Por quê? Estou vivendo a melhor época da minha vida. Em que área? Em todas.
para o nosso Deus, não depende da tempestade que nós estamos enfrentando. As nuvens podem estar negras embaixo, mas o Senhor está acima disso. Vocês já prestaram atenção? Que Deus enxerga de cima para baixo? E mesmo que a gente esteja enxergando de baixo para cima e vendo o céu preto, Ele ainda enxerga um céu azul? É essa a diferença, amados. E quando Ele começa a colocar na gente essa visão de céu azul, mesmo a gente enxergando o céu preto, você passa pelas tempestades, louvando, adorando e dando glória a Deus. Quer um exemplo? Estava Pedro e Silas, preso, todo amarrado, depois de ter levado uma surra daquela de criar bicho. E sabe o que ele estava fazendo dentro da cadeia? No último buraco, no fundo da cadeia. Só não podia tocar porque estava com as mãos amarradas. Mas canta aí, Silas, um louvor. E Silas começou a cantar um louvor assim, e Paulo cantando o trecho. O que aconteceu? Todas as portas se abriram, todas as cadeias se romperam, no meio de uma adoração. Autocontrole, sim ou não? Controle de língua, sim ou não? Paulo tinha todos os motivos para estar esculhambando com todo mundo. Mas, homem, Senhor, como é que eu estou pregando tua palavra e levo uma surra dessa? Como é, Deus, que eu estou falando do nome do teu santo filho Jesus e levei tanto tapa na cara desse jeito que até os dentes estão tudo mole? Ah, Deus, eu estou falando do teu filho Jesus e estou preso numa masmorra dessa, fedendo e cheio de rato. Podia ou não podia? Podia falar ou não podia? Mas em vez disso, ele estava fazendo o quê? Louvando e adorando ao Senhor. Quer ter controle? Esse é controle. Quer ter autocontrole? Quer saber se tem autocontrole? É nessas situações difíceis. Em vez de você murmurar, você louvar, adorar e arranjar motivos de agradecer a Deus. Amém, amados? E quando você estiver fazendo isso, meu filho, você vai estar cheio da presença do Senhor. Porque quem só faz isso é quem está cheio da presença de Deus. Que mesmo no infortúnio, mesmo nas coisas difíceis, mesmo nas coisas ruins, enxerga a mão e o poder de Deus agindo sobre a vida dele. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o ministério de louvor e adoração. Se encha da presença do Senhor. Busque a face de Deus. Procure um caminho de santificação. Ah, mas se eu descobrir que isso aqui é errado, peça perdão e abandone. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa errada sem saber. Mas descobriu, abandone. Deixe. Aí você vai ficando cada vez mais livre, mais limpo. Feche seus olhos.